Olá, amigos e professores que acompanham a TV Comunitária de Brasília e o site do Simpro. Eu sou Paula Nogueira e este é o TV Simpro. Recebemos hoje aqui no estúdio Yolanda Rocha, que é diretora da Secretaria de Políticas Sociais do Sindicato dos Professores do Distrito Federal. Oi, Yolanda, tudo bem? Oi, tudo bem. E você, Paula? Tudo bem. Bom, TV Simpro aborda neste programa o segundo seminário de educação socioambiental, né? Fala pra gente um pouquinho sobre a proposta desse seminário. Então, o segundo seminário de educação socioambiental, né, ele está acontecendo agora, depois já de nós termos desenvolvido vários trabalhos, né, na Secretaria de Políticas Sociais ligados à temática socioambiental. O primeiro seminário já aconteceu com esse tema Educação para a Sustentação da Vida, né, onde nós já apresentávamos essa preocupação de que educação realmente nós queremos. Dentro de uma educação pública de qualidade, mas uma educação que tenha significado na vida dos nossos alunos, na vida dos nossos filhos, que são alunos também, muitas vezes, da escola pública. E a proposta do Sindicato dos Professores com o seminário é trazer essa reflexão de que, além de ser um sindicato que tem toda uma preocupação social, nós temos, sim, uma preocupação socioambiental. Perfeito. Bom, se manteve o tema, né, do seminário. Por quê? Então, foi justamente por isso. Quando nós pensamos no seminário passado, nós trouxemos, inclusive, uma palestrante do Instituto Paulo Freire, também, que era a Ângela Antunes. Né? E agora nós convidamos o professor Paulo Roberto Padilha, que é doutor em educação, né, autor de vários livros ligados a essa temática de educação e também é diretor do Instituto Paulo Freire. E dando continuidade a essa proposta do Simpro, que é trabalhar com a educação socioambiental. Perfeito. Quais são, além dessa palestra com ele, as outras palestras durante a atividade? Qual vai ser a programação? Tá. Então, olha só. O cartaz. Nós vamos ter 4 palestras, além mais de 2 outras atividades que eu quero falar também para não me esquecer, que são atividades importantes também. A palestra Educação para a Sustentação da Vida vai ser, né, com o professor Paulo Roberto Padilha, como eu falei, e dentro dessa perspectiva que ele tem um livro, inclusive, Educação Cidadã e Educação Integral, e outro que é Educação para a Vida Sustentável. No seminário passado, nós falamos do livro do Moacir Gadotti, que é Educação para a Sustentabilidade. E o professor Padilha tem o livro Educação para uma Vida Sustentável. Você vê que é um elo de ligação dentro dessa perspectiva de educação popular do Paulo Freire, dessa formação, né, de educação popular do Paulo Freire. Então, essa vai ser a primeira palestra. A palestra com o professor Pessi Coelho, que é doutor em serviço social, né, e hoje trabalha na Universidade de Brasília, a palestra ele vai abordar uma questão mais local, específica, que é uma abordagem na questão ambiental para além do Lago Paranoá, a questão ambiental no Distrito Federal para além do Lago Paranoá. O professor Pessi tem uma pesquisa importantíssima nessa área, que é como nós vemos hoje a questão ambiental no Distrito Federal. Quais as causas de tudo isso, as consequências que nós estamos vivendo, né, dentro do Distrito Federal. Então, professor, é uma expectativa muito grande da gente entender essa questão, por exemplo, da água no Distrito Federal, né, que ele vai abordar também dentro dessa palestra, professor Pessi. E nós teremos também uma palestra que eu acho... As questões sociais e ecológicas, sim, não é isso? Sim. As questões sociais e ecológicas, uma abordagem necessária à educação formal e informal. A relação que tem a preservação da vida, a uma educação de qualidade e a questão ecológica. A questão ecológica, ela está relacionada à vida da gente, à educação da gente, à qualidade da vida e à qualidade da educação que nós temos. Então, essa vai relacionar essas questões sociais e ecológicas, que uma não existe sem a outra. Uma coisa que eu acho interessante, inclusive, é a camiseta, é o tema da nossa camiseta aqui, que é uma frase do Leonardo Boff: questões sociais
queremos uma justiça social que combine com a justiça ecológica. Uma não existe sem a outra. Né? Então, o que é que realmente nós queremos dizer da relação que existe com a questão social e a questão ecológica. E a última palestra que tem aí é Educação Popular na Perspectiva de Paulo Freire, que nós vamos trazer que é um também. ponto importantíssimo. Sim, né? Os temas eles são realmente interligados. Mas tem uma importante também, que nós vamos apresentar, que é de um professor de Brasília, que é a energia fotovoltaica. Né, que nós vamos ter um tempinho lá para apresentar para os professores conhecerem. E, por último, né, para finalizar, vai ter a inauguração do Centro de Convivência Caliandra. A chácara do professor, né, ou do Simpro, ela já foi adquirida pelo nosso sindicato há mais de 30 anos. E nesse período, várias coisas aconteceram. Né? E, por último, né, nesses últimos 6 anos, a diretoria teve a preocupação de otimizar aquele espaço, de fazer, né, levar à categoria a importância que tinha uma área de 65 hectares. Além de uma excelente área preservada, nós temos, que é a área ambiental, nós temos uma área vivencial que é riquíssima. Tem até esse panfleto que tem esse panfleto, direitinho, exatamente. Né? Então, essa área vivencial da chácara do Simpro. E agora é que nós vamos inaugurar, depois de várias outras coisas lá da estrutura, né, como nós inauguramos em junho do ano passado, o Espaço Educador Chico Mendes. Né? Agora está sendo inaugurado o Centro de Convivência Caliandra. É interessante, para quem não sabe, caliandra é essa flor muito comum no Cerrado, que muita gente chama de flor do diabo, né? Falam também. Popularmente. Deve ser porque ela é bem rebelde. Está estampada na camiseta. Bom, sobre o centro ainda, né? Qual que é o objetivo desse centro, para a gente entender melhor? Tá, o Centro de Convivência Caliandra, inclusive já existia um espaço na chácara, que era um espaço mesmo de lazer, de confraternização, né, da nossa categoria. E agora nós dentro dessa proposta, né, que o Simpro Ambiental está desenvolvendo, já que existia o Espaço Educador Chico Mendes, né, foram construídas uns lagos para banho, que são águas da nascente, águas lá da nossa da área que tem várias nascentes. O quiosque, que era chamado antes, ele foi transformado num espaço mais aconchegante. Né, foi reformado, foi feito como se fosse um local para você ir lá no final da tarde apreciar o pôr do sol, por exemplo. Ele foi virado para o pôr do sol, e o Centro de Convivência Caliandra foi para dar continuidade a esse trabalho, já que existia várias nascentes, onde tem trilhas, como você mostrou naquele material, trilha das árvores, trilha das águas, tem o Espaço Educador Chico Mendes, tem uma área de agrofloresta, né, onde os professores e professoras do DF são recebidos para uma formação, para conhecer aquele espaço, uma formação de... Como que é possível, né, para quem nos assiste, os professores, Sim. Acessar, utilizar o espaço, até para as aulas, né, visitas? Pois é, então, nós temos hoje, já está funcionando, desde a inauguração do espaço, em junho do ano passado, nós recebemos professores e professoras, orientadores e orientadoras educacional, para que se apropriem daquele espaço e levem para as suas escolas e depois retornem com os alunos, que o interessante é isso. O passo que nós vamos lá e temos a oficina de conhecimento da área, que é uma área de 65 hectares, onde a gente pode utilizar ela, né, na área vivencial, através das trilhas, através desses tanques de água das nascentes, que algumas pessoas preferem até chamar de piscinas, mas a gente quer ser até mais natural, né, chamar eles de tanques. As trilhas, os tanques, o Espaço Educador Chico Mendes mesmo para formação, os professores podem agendar, né, no nosso administrativo lá do Simpro, agendar as visitas, fazer coordenações, excelentes coordenações das escolas. Hoje, ultimamente, nós recebemos escolas onde os professores aproveitaram para fazer um almoço diferente, onde os professores coordenaram pela manhã
e almoçaram, e os da tarde chegaram para coordenar, e foi assim, e eu vi, assim, foi muito gratificante para nós, né, da direção do Simpro, de professor dizer assim, olha, essa coordenação aqui, eu estou saindo leve, estou saindo com uma coisa nova para meus alunos, e com certeza as minhas aulas vão ser inovadas, e eu quero trazer os alunos aqui para também viverem essas maravilhas que é esse espaço. Perfeito. E durante a inauguração do centro, né, qual é a programação? O que vai acontecer para quem estiver lá presente para prestigiar a atividade? A inauguração do Centro de Convivência Caleandra vai ser ao final da tarde, para que a gente possa, como se diz, a questão do pôr do sol. Nós vamos lá para olhar para o pôr do sol, aproveitar aquela coisa belíssima lá, que às vezes a gente não aproveita em Brasília, o pôr do sol. Lugares maravilhosos para ver o pôr do sol, né, para ir prestigiar esses ambientes lindos que tem, e a gente não privilegia, né? Muitas vezes a gente não sabe do valor que tem aqui. Então, 5 horas nós vamos ver o pôr do sol lá no espaço, no Centro de Convivência Caleandra, e vamos ter um sarau com professores e professoras da nossa categoria, que são poetas e poetisas, e que são cantores e cantoras, e vão abrilhantar o nosso sarau com a sua parte cultural. Perfeito. Bom, Yolanda, a gente sabe que a Secretaria de Políticas Sociais teve uma participação muito interessante no Fórum Social Mundial, né, do Simpro. Conta pra gente como foi, qual foi o projeto que vocês levaram para mostrar, o que foi debatido. Até tem aqui na revista Apuri, não é isso? Então, é interessante a matéria, né, dessa revista parceira do Simpro, que é a revista Chapuri Socioambiental, né, bem sugestiva, né? E onde trouxe essa matéria agora no mês de março, da nossa participação no Fórum Social Mundial em Porto Alegre. Foi muito interessante, foi uma delegação muito animada. A delegação, nós fomos de ônibus para Porto Alegre, assim, uma viagem bem, né, bem agitada, e animada também, e onde 50 professores e professoras foram participar das várias atividades do Fórum Social Mundial. Mas, além de participar das várias atividades, desde a abertura do fórum, com aquela caminhada belíssima lá no centro de Porto Alegre, nós também desenvolvemos uma oficina. Né? Nós desenvolvemos essa oficina Educação para a Sustentação da Vida. Então, o Simpro, hoje, ele sai até nessa questão socioambiental, sai do nosso patamar local para ir para um patamar internacional. Porque o Fórum Social Mundial, né, ele tinha várias pessoas de vários países, vários continentes. E importantíssimo a gente saber da importância que tem esse trabalho, quando as pessoas chegaram para a gente, outros sindicatos às vezes de bancários, de professores e professoras também, e outras categorias, que falavam assim, nossa, como a gente gostaria que o nosso sindicato se preocupasse com essa questão socioambiental, né? Claro. Então, vários sindicatos. E também entidades que estavam lá, nós tivemos assim, um prazer muito grande de assistir a palestra do professor Moacir Gadotti, né, inclusive está aqui nesta foto, onde todos e todas que estavam lá da nossa delegação foram em peso para a palestra, e a gente assim, e ele parabenizou o nosso trabalho, disse que é um trabalho que um sindicato realmente está preocupado com a qualidade de vida da sua categoria, das pessoas, dos alunos das nossas escolas, que isso era importantíssimo para uma educação para a sustentabilidade, que inclusive é um dos livros do professor Moacir Gadotti. Perfeito. Aproveitando essa conversa nossa nessa temática, né, da sustentabilidade, a preocupação com o meio ambiente, na sua avaliação, quais são os principais pontos problemáticos no DF, né, como um todo, que vocês buscam enfrentamento para conscientizar a população? Olha só, eu vejo que nós dos sindicatos dos professores, a nossa preocupação propriamente com a educação. Existem leis, né, no Distrito Federal, leis que, digamos assim, que garantem que deve ser trabalhado
no currículo da escola do Distrito Federal a educação ambiental, que nós preferimos chamar de educação socioambiental, como é assim defendido, principalmente, né, dentro dessas teorias de Moacir Gadotti, de Leonardo Boff, do professor Padilha, que vem agora falar conosco, né? Então, dentro da educação, nós já vemos uma necessidade do DF trabalhar essa questão da preservação. O DF tem uma situação extremamente preocupante na questão das nascentes. As nascentes do DF, devido às várias invasões, às várias ocupações que foram feitas irregularmente, sem responsabilidade de governos que foram... A falta de planejamento urbano. Exatamente, né? Essa falta de planejamento urbano que foram destruindo, né, as nascentes do DF. Então, a gente sabe que essa questão da bacia do próprio descoberto, né, do Lago Paranoá, ela já está comprometida devido à falta desse planejamento rural e urbano. Claro, né? Claro. Bom, na sua avaliação ainda, qual que é o maior desafio nessas atividades propostas pela Secretaria junto às escolas e aos professores? Olha só, nós, na verdade, nós acreditamos, né, nós como sindicato dos professores, que as coisas acontecem a partir de uma luta. Que não é porque existe uma lei, né, tanto em nível de DF como em nível federal, né, que é a obrigatoriedade da educação ambiental nas escolas, que as coisas vão acontecer. A educação ambiental nas escolas é uma necessidade. E que nós, na luta, é que vamos dizer e vamos cobrar do governo que implemente políticas e estruturas para se trabalhar a educação ambiental nas escolas. Né? E isso é a partir de uma luta, de uma necessidade, que as crianças vão à escola e façam esses experimentos na questão da energia. Por exemplo, inclusive nós defendemos que as construções das novas escolas, elas sejam construídas dentro, né, dessa ótica da sustentabilidade. Escolas que sejam construídas com a captação de água da chuva. Se nós temos problemas de água, né, de água doce, de água tratada, então Sim. que se construam as escolas com captação de água da chuva, porque é um exemplo para a sociedade. Nós defendemos também que as escolas tenham o mínimo de consumo de energia, dessa energia elétrica. Nós defendemos que faça o máximo de captação de energia solar, da energia fotovoltaica, para que as escolas possam contribuir, já dar o exemplo, né, de como as pessoas podem, as alternativas que tem para diminuir o consumo de energia, porque as grandes usinas hidroelétricas que são construídas, elas destroem, elas matam árvore, elas expulsam pessoas, né, várias usinas estão sendo construídas. A gente vê resistência das pessoas que moram, dos ribeirinhos, dos indígenas. Então, o que nós pudermos fazer para diminuir o consumo de energia hidroelétrica, nós temos sim essa responsabilidade também de defender e de lutar e de cobrar do governo essa responsabilidade. E isso impulsiona, inclusive, uma mudança de postura na integralidade, porque sim, entra sim. a questão do lixo. Exatamente, né? É uma questão séria também. O consumo consciente, porque se produz muito lixo. Claro, claro. Eu, inclusive, você lembrou bem, quando a gente fala de uma educação socioambiental, ela, né, nos traz essas várias temáticas de trabalho nas escolas, né? Como eu falei, da questão do consumo de energia, do consumo de água, da questão do lixo. O lixo é preocupante, porque quando nós pensamos, chega nas escolas e aí os alunos vão utilizando papel e descartáveis e tudo, e a gente não vê aquela preocupação. Se não tiver um projeto, algumas escolas já têm. Inclusive, as escolas que têm, e hoje já têm, projetos que levam a essa educação para a sustentabilidade, essa preocupação com essa educação para uma vida sustentável, sim. Nós estamos divulgando na página do Simpro, divulgando na revista Chapuri Socioambiental. Os projetos que tiverem nessa área, nós vamos incentivar para tanto divulgar para que outras escolas conheçam e para incentivar a escola a investir realmente nessa escola com a responsabilidade socioambiental.
Perfeito. Bom, fora essas ações e essas atividades que estão dentro da Secretaria, né? Quais são as outras ações em prol da conscientização socioambiental? Que outras atividades a Secretaria tem realizado com esse objetivo de conscientização? Tá, a nossa Secretaria de Políticas Sociais, nós temos um trabalho, né, de visar a melhoria da sociedade, né, como um todo, né, e participando e incentivando os movimentos sociais que defendem, né, uma melhor qualidade de vida, a própria preservação dos parques. No Distrito Federal, hoje, ele tem mais de 70 parques, né, e os parques, eles são abandonados pelas questões públicas por uma questão intencional. Quem deve defender os parques é a sociedade, porque esses parques, eles são realmente para nós, para nossos filhos, para a nossa qualidade de vida, né? Então, é um trabalho, uma preocupação nossa também de incentivar esse trabalho em defesa e preservação dos parques do Distrito Federal. Existe aí por trás desses abandonos, né, nos parques há muitos anos no Distrito Federal, e agora está pior ainda, que é abandonar os parques para que as pessoas desinteressem dos parques. É uma coisa assim bem preocupante. E no momento que a comunidade desinteressa dos parques, eles vão lá e lotear o parque, porque existe uma intenção a questão mesmo imobiliária. Né? Essa questão imobiliária no DF, que há muito tempo ela vem prejudicando essa questão ambiental, e eles têm intenção de prejudicar os parques para que a sociedade desinteresse dos parques, e eles vão lá com a especulação imobiliária e aí ainda vão justificar depois para a sociedade que o parque, ninguém nem olhava no parque e tal. Então, os parques do Distrito Federal é uma responsabilidade nossa enquanto sociedade, e nós vamos continuar fazendo esse levantamento e divulgando a necessidade de preservar os parques do Distrito Federal. Perfeito. Bom, então é um trabalho que depende de todos, né? Sim, sim. E esses projetos nas comunidades escolares são importantíssimos para conseguir. Claro. Se a gente for ver, se cada escola, né, são mais de 70 parques no Distrito Federal, então, quer dizer, tem mais parques do que regiões administrativas, digamos assim. Então, em cada região administrativa que nós temos, tem até mais de um, né? Em Samambaia, nós temos o Parque Três Meninas, que é um parque conhecido por conta da história de Brasília, que ele faz parte da história de Brasília, é anterior, inclusive, à história de Brasília. Então, a intenção é que a comunidade se aproprie daquilo ali, enquanto escola, enquanto sociedade, que quer uma preservação e que quer uma qualidade de vida. E isso é papel da escola. A educação ambiental é papel da escola na preservação dos parques, na preservação da qualidade de vida da cidade. Com certeza. Bom, o TV Simples está chegando ao fim, você quer finalizar, quer reforçar o convite? Sim, então eu quero, né, convidar, né, a nossa categoria. Quem ainda não se inscreveu, as inscrições estão na página do Simpro, né, estão aí lá no nosso site, no www.simprodf.org.br, e aí ele vai aparecer lá o link da inscrição. E nós, assim, vamos ter assim, um prazer muito grande de receber na nossa categoria, neste seminário e também na inauguração do Centro de Convivência Caleandra. Perfeito, Yolanda. Muito obrigada. Bom, nós da TV Comunitária de Brasília agradecemos a sua presença e reforçamos que é sempre bom recebê-lo aqui. As nossas portas sempre vão estar abertas para você e para o Simpro. Muito obrigada a vocês. Nós que agradecemos. Bom, este foi o TV Simpro. Nós convidamos a todos vocês que nos assistem, que continuem acompanhando a programação da TV Comunitária de Brasília, e informamos que é possível rever o TV Simpro, tanto no nosso canal do YouTube, no nosso site, como, claro, no canal 12 da NET e no site do Simpro. Muito obrigada e até logo.